Como toda cidade, Rio Branco tem grandes problemas e dificuldades e ainda precisa enfrentar muitos desafios. E que desafios! A cidade carece com falta de água, com infraestrutura, tem também o convívio com a natureza, com as cheias do rio e ainda existe um problema maior, muita violência aqui na capital. Desde a origem, as influências urbanísticas são as mais diversas nesta cidade amazônica. Com o passar do tempo, a economia baseada na produção da borracha e o início da luta autonomista dos moradores do então território do Acre naturalmente transformaram Rio Branco num importante centro econômico e político. Para fugir das enchentes, áreas mais altas começaram a ser ocupadas. Novas ruas, conclusão do Palácio Rio Branco, a maternidade Bárbara Eliodora, o mercado público, a praça central, com fonte de água colorida, os primeiros bairros, o prédio onde hoje é a Prefeitura de Rio Branco era um hotel e antes disso a primeira penitenciária. A cidade ganhava corpo e ainda muito eclética. Não havia aqui ainda um estilo definido e ele foi se formando. O que se vê hoje são esses fragmentos, não é, de culturas outras que trouxeram para nós essa colcha maravilhosa que faz a nossa cidade, que de certa forma não se define dentro dos padrões já estabelecidos, né, dentro daquele critério de essa é uma arquitetura A ou B, não. Ele tem a sua assinatura, né? Acho que consideramos uma assinatura própria nossa, acriana, que é o ecletismo, né? E a diversidade cultural aqui presente. Com o fim dos ciclos da borracha, começa então o êxodo rural, a partir da década de 1970. A cidade explode, as invasões se espalham, formando bairros sem nenhum planejamento. E ainda hoje, a falta de infraestrutura continua sendo um dos principais problemas de Rio Branco. A cada chuva forte, os moradores de Rio Branco enfrentam um tormento. Ruas e casas alagadas, muito prejuízo. Mas é desse jeito aí, ó. Quando chove é assim, ó. Alaga tudo. Nessa casa, a coluna de sustentação do telhado não suportou a força do grande volume de água. O estrago foi grande. Os tijolos foram levados para o leito do Igarapé. O Railson também ficou no prejuízo, mas só não foi maior porque ele estava em casa no momento da enxurrada. Estava só eu mesmo. Eu estava dormindo e a água já estava entrando já. Eu estava praticamente dentro, né? Deu de salvar algumas coisas, né? Outras coisas teve prejuízo, né? A ocupação irregular sufoca nossas fontes de água com toneladas de lixo e esgoto. No levantamento do Instituto Trata Brasil, com base em dados de 2016, Rio Branco está entre as 5 piores capitais do país quando o assunto é saneamento básico. Pouco mais da metade das casas tem água tratada e apenas 22% com acesso à rede de esgoto. A redução da violência, a falta de manutenção das ruas, calçadas, transporte público de qualidade também são outros desafios. Recentemente, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, fez uma reforma administrativa que prevê uma economia de 12 milhões de reais a partir do próximo ano. Ela diz que, além de incrementar as ações nessas áreas, incluindo também educação e saúde, pretende ter uma atenção maior em relação à iluminação pública e mobilidade urbana. Entendemos que precisamos avançar muito para buscar garantir uma satisfação maior aos usuários dos transportes coletivos, uma vez que numa cidade nós precisamos pensar o transporte tendo sempre como prioridade o transporte coletivo, que é o transporte que garante, né, a todos uma mobilidade maior e é um transporte que, sem dúvida alguma, deve ser mais valorizado. Se os problemas são muitos, Rio Branco é uma cidade com uma história belíssima, que pode ser vista e contada com um rápido passeio no centro. Também é a cidade dos parques urbanos,
espaços públicos que nos últimos anos deram nova cara para a cidade, melhoraram a autoestima dos moradores e surpreendem os visitantes. Lugares que enchem a todos de orgulho. Aqui é melhor do que a melhor capital que tem para a gente viver. Vamos falar de coisa boa? Não tem como a gente pensar em Rio Branco sem pensar num povo que é acolhedor, que abraça. Eu mesmo fui muito bem recebido. É verdade, Roger. Existem os riobranquenses de nascimento e os de coração, aqueles que escolheram viver em Rio Branco. E, aliás, toda essa mistura de costumes, culturas diferentes de todo o país são a cara do Acre. Olha só. Dizem que quem prova a água barrenta do Rio Acre não vai embora daqui. Lenda ou não, o certo é que essas terras têm sim seus encantos. As belezas naturais, sua história e em todas as fases desses 136 anos de Rio Branco, sempre teve gente que resolveu adotar esta cidade para viver e ainda hoje não é diferente. Quem olha Rio Branco do alto não imaginava que veria um horizonte assim quando criança. Dr. Celso nasceu no interior de Minas Gerais e aos 2 anos se mudou com a família para o Paraná. Era o filho caçula e desde cedo aprendeu como é difícil a lida com a terra. É só quem passa pela experiência do campo, ele tem condições de fato, ter a dimensão das dificuldades que é trabalhar no campo, né? Porque você não tem salário e você precisa contar com o clima, né? Você planta e no caso nosso, no caso da minha família, nós não tínhamos condições de plantar muito. O plantio era para sobrevivência mesmo. Eu não consigo hoje compreender como é que meu pai e a minha mãe, né, vivendo do campo, conseguiu manter uma prole de 9 filhos. Mesmo com uma rotina dura na roça, no trabalho como boia fria, viu nos estudos uma oportunidade. Para quem vive nesse tipo de vida, você não conhece outra, você não vê nisso um sofrimento. Você passa a fazer essa avaliação depois que você passa por essa experiência, né? Não tinha tristeza, realmente era muito bom. Agora, é óbvio que você percebia, e isso realmente eu acredito que tenha sido uma orientação divina, acho que Deus sempre esteve comigo, me orientando sempre, eu percebi que aquilo não era a vida que eu queria para mim. 1985 foi o ano que marcou a vida dele. Conseguiu um emprego no Banco do Estado do Paraná, se casou, passou no vestibular de Direito. O sonho de trabalhar no Ministério Público trouxe o Dr. Celso para o Acre. Ele, a esposa Jussara e a filha Isabela chegaram ao Acre em 1997. Após um rápido período em Feijó, se estabeleceram aqui em Rio Branco e não pensam em sair. E Rio Branco eu já estou, então, há 20 anos morando aqui. Então, e aqui, na verdade, fiz daqui o meu lar, o lar da minha família, da minha esposa, da minha filha. Minha filha adora Rio Branco, não sai daqui para nada, não quis sair daqui. Fez faculdade aqui de Direito, é advogada, está fazendo psicologia, também aqui, não quis sair daqui. Então eu gosto demais aqui, temos um carinho, um respeito enorme pela cidade e pelo seu povo. Dona Ana, o marido e os 4 filhos também construíram uma nova vida em Rio Branco. Todos vieram do interior de São Paulo para o Acre há 44 anos. A ideia era trabalhar com a compra e venda de terras no período em que a União começou a incentivar uma maior ocupação da Amazônia. As coisas não deram muito certo no começo. Foi quando a matriarca da família, pedagoga por formação, começou a dar aula para ajudar a pagar as contas. Comecei a dar aula particular na garagem da minha casa, aí na Bitasa.
Já peguei vários alunos, as pessoas que eu conhecia, cheguei a ter uns 60 alunos ali, era o dia todo dando aula. E depois montei uma escola por sugestão dos pais, que começou a funcionar na Bitasa, numa casa. A escola cresceu e se transformou em referência na cidade. Hoje eu vejo advogados, dentistas, professores, juízes, promotores que passaram, né, pela nossa escola. Sinto orgulho, fico emocionada com isso, pela contribuição que nós damos a esse estado, que eu já sou acriana, meus filhos também. 7 netos meus nasceram aqui em Rio Branco, então pra gente é um orgulho. Ricardo é um dos filhos da dona Ana e viu na educação uma oportunidade. A educação é uma coisa que transforma a vida das pessoas, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de ninguém, né? Então, uma vez que a pessoa adquiriu aquele conhecimento, aquela qualificação, ele vai levar aquilo para o resto da vida. Rico, como é mais conhecido, começou ajudando a mãe nos trabalhos administrativos na escola da família e hoje é reitor do maior centro universitário do estado. Aqui funcionam 25 cursos de graduação, outros 25 cursos de educação à distância. Além da unidade de Rio Branco, o grupo atua também em Porto Velho, Fortaleza e Salvador, num total de 1.200 educadores e 12.000 alunos. As clínicas de odontologia, fisioterapia, de enfermagem e psicologia atendem quase 400 pessoas diariamente, gratuitamente. Com o curso de medicina, a partir do ano que vem, serão 13 consultórios para atender a comunidade, além de um futuro hospital universitário. E Rio Branco é maravilhoso, né? Quem realmente vem de fora, amigos que vêm passear, que chega aqui, vê como que é uma cidade acolhedora. Então, eu tenho, assim, uma gratidão muito grande por Rio Branco ter podido proporcionar isso, né? Porque esse sonho meu virasse realidade e pudesse realmente transformar a vida das pessoas, tanto na educação como hoje na área social. E no próximo bloco do Rio Branco é Mais, sabe o que vai ter? Comida. Olha, enquanto o Roger se ocupa por aqui, você aí de casa não sai da frente da TV, que o próximo bloco vem por aí.